Número 1, Primeira Lei de Educação, de 14 de janeiro de 1837. Bom, essa foi uma das primeiras regulamentações educacionais do Brasil e estabelecia regras para o ensino público no país. Infelizmente, essa lei também inclui uma determinação que impedia a matrícula de negros na escola. Essa exclusão reflete a política discriminatória da época e reforçava a segregação racial no sistema educacional, negando-se a educação formal para a população negra. E com isso, irei apresentar 5 pontos sobre a primeira lei de educação. Primeiro ponto, de educação primária. Instituiu a chamada Escola Primeiras Letras, que deviam ensinar leituras, escrituras, cálculos e a princípio básico da moral e da religião. Segundo ponto, caráter laico limitado. Embora o ensino incluísse princípios de moral e religião, ele não era totalmente laico, refletindo a forte influência religiosa da época. Terceiro ponto, inspirações em modelos europeus. O sistema foi inspirado em modelos de educação europeus, que defendiam a criação de uma rede pública de ensino para formar cidadãos. Quarto ponto, marcos para futuros avanços. Apesar de limitações, a lei foi um marco inicial para a educação pública no Brasil e serviu de base para legislações e reformas posteriores. E por último, a influência política e educacional. A lei representa um momento em que a educação começou a entrar no debate político brasileiro, abrindo caminho para discussões mais amplas sobre a inclusão e organização educacional no país. Olá, eu sou o Rafael e irei apresentar sobre a segunda lei, a Lei de número 601, do dia 18 de setembro de 1850. Conhecida também como Lei de Terras. A Lei de Terras de 1850 estabeleceu que no Brasil as terras só podiam ser adquiridas por meio de compra, assim acabando com a possibilidade de ocupação gratuita. Isso teve um grande impacto na população negra, que após a abolição da escravidão, eles foram impedidos de acessar terras para o cultivo e fazer moradia. Essa lei também favoreceu aos grandes proprietários e foi um dos fatores que dificultou a inclusão econômica e social dos ex-escravos, perpetuando desigualdade até os dias de hoje. 5 pontos sobre a Lei de número 601. Primeiro ponto, controle das elites. Foi criada para proteger as elites da agricultura brasileira, dificultando o acesso de pequenos proprietários e ex-escravos, assim as terras mantendo como estrutura de grande propriedade e luxo. 2. Impedimento aos ex-escravos e imigrantes. Ao comprar as terras, a lei registra o acesso a quem não tem condições financeiras boas, como os escravos e imigrantes, o que ajudou a perpetuar a concentração de terras. 3. Impacto na agricultura e na economia. A lei assegura que a agricultura de larga escala, baseada em grandes propriedades, continua sendo a base da economia brasileira, reforçando o modelo de exportação. 4. Início da regularização fundiária. Estabeleceu um marco para a regularização fundiária ao determinar que todas as propriedades devem ser registradas para garantir o direito de posse. Quinto e último ponto. A lei contribuiu para a concentração de terras e a desigualdade no campo, um problema que ainda é caracterizada na estrutura fundiária brasileira. A lei de número 601, do dia 18 de setembro de 1850, mais conhecida como Lei das Terras, teve um impacto profundo e duradouro na organização agrária e na distribuição de terras do Brasil, assim estabelecendo uma base que perpetuou as desigualdades no campo por muitas décadas.